Bom dia, sexto ano. Então, hoje nós estudaremos, um conteúdo que marca o final do Império Romano, que a gente já vem estudando, e o início da Idade Média. A gente vai estudar sobre a desagregação do Império Romano, que foi o maior império da antiguidade, né? E as invasões dos povos bárbaros. Está entre aspas, já eu explico por que esse termo, mas é importante destacar que foi esse processo, que marcou a passagem da Idade Antiga para a Idade Média na Europa, ok? A Idade Média, que será o conteúdo que a gente vai estudar nas próximas aulas, foi um período longo da história da Europa, E a Idade Média ocorreu na Europa Ocidental, como nós veremos, onde ficava o Império Romano. Então, hoje nós estudaremos o quê? Como vai se dar essa desagregação do Império Romano, ou seja, como o Império Romano vai se enfraquecer e se esfacelar, Esse Império Romano que foi o maior império da antiguidade, e a gente vai estudar isso através, percebendo a crise econômica pela qual o Império Romano passou, mas também, e o que favoreceu as invasões de povos vizinhos, povos que vinham de fora e começaram a entrar no Império Romano, A gente vai estudar isso hoje. Primeiramente, para a gente entender esse processo de desagregação, a gente vai falar da crise do Império Romano, que aconteceu no século III depois de Cristo, Essa crise vai ser uma grande crise que vai atingir principalmente a economia e diversos setores, Vai influenciar também na política. Mas para a gente entender como se deu essa crise, é importante destacar a importância que a escravidão tinha no Império Romano. A gente viu que o Império Romano foi o maior império da antiguidade, se constituía por um vasto império, que conquistava diversos territórios e povos, e muitos desses povos eram escravizados, Essas pessoas escravizadas, elas eram destinadas a trabalhar principalmente na produção agrícola, ou seja, nos latifúndios, nas propriedades, das terras dos patrícios e também do Estado, Então, a gente primeiro precisa entender o quê? Que a escravidão era a base da economia romana, ok? As pessoas escravizadas realizavam as atividades agrícolas, que geravam muita riqueza, Parte dessa riqueza gerada ficava para o Estado e servia para custear o exército. E era o exército que mantinha, digamos assim, a segurança, que fiscalizava as fronteiras, que impedia que o Império Romano fosse invadido ou que fosse derrotado. Então a gente pode perceber como tudo estava interligado e a escravidão estava na base. Só que a gente também vai ver, que com a Pax Romana, que a gente já estudou aula passada, que foi um período de estabilidade política, essa Pax Romana também diminuiu as guerras no Império Romano. Com a redução das guerras, o número de escravizados também reduziu, E isso vai desencadear vários outros fatores que levam a uma crise econômica. Então, vamos ver aqui como se deu essa crise econômica. Com a diminuição do escravismo por causa da redução das guerras, isso resultou numa crise econômica, e essa crise econômica foi marcada por diferentes elementos que estavam ligados, estavam encadeados. Com a crise, com a diminuição do número de escravos, houve um aumento no preço, já que como reduziu o número de escravos, como diminuiu, esses escravos, passaram a ser mais caros, digamos assim, para serem adquiridos em uma determinada propriedade. Houve também, com a diminuição do número de escravos, houve uma diminuição na produção agrícola, Se diminuir a produção agrícola, diminui também a arrecadação de impostos. Então, o que é que o Estado faz para que o valor de impostos arrecadado não diminuísse? Eles aumentaram os tributos, e os preços dos alimentos. Ou seja, isso gerou inflação, gerou fome, gerou pobreza, principalmente para as classes mais pobres, Porque se aumenta o preço dos alimentos, as classes mais pobres é quem vai sentir diretamente,
né? E também com a queda, né, da arrecadação de impostos, com a diminuição, né, dos impostos do Estado, houve um enfraquecimento do Exército, porque o Estado já não tinha as mesmas condições de financiar, né, de custear o Exército, de pagar bem o Exército como era antes. Então, o Exército vai ficar enfraquecido e isso a gente vai ver que vai favorecer as invasões, né, já que o exército estava enfraquecido, eles não fiscalizavam as fronteiras de forma tão eficiente como antes, né. Essa crise econômica também vai gerar pobreza e revoltas sociais, como eu falei, principalmente entre os grupos mais pobres, os plebeus, né, os trabalhadores pobres. E também a gente destaca nesse período que houve uma grande aceitação do cristianismo entre os mais pobres. O cristianismo ele surgiu aí ainda no Império Romano, a gente já está mais ou menos aqui no século III, então já havia algum tempo que o cristianismo havia surgido, mas ele ainda estava no seu começo. Inicialmente ele foi aceito pelos pobres, pelos mais pobres. A gente vai ver depois um pouco sobre o cristianismo, como se deu a perseguição dos cristãos e depois a aceitação do cristianismo como religião oficial de Roma, ok? Mas agora é importante que vocês entendam como se deu essa crise econômica, ok? E também como essa crise econômica levou à desagregação do Império Romano, né? Como eu disse, o exército ficou enfraquecido e isso favoreceu com que as fronteiras do Império Romano já não fosse tão bem policiadas como é que a gente defendidas, né? E isso favoreceu com que diversos povos entrassem no Império Romano, que eram os povos bárbaros. Depois a gente vai ver que esses povos inicialmente entraram de forma pacífica, mas depois entraram por meio das guerras e do saque. Mas, primeiramente, é importante destacar quem eram esses povos denominados de bárbaros. Primeira coisa a destacar, não era um único povo, eram diferentes povos de diferentes origens, e eles não se autodenominavam de bárbaros, ou seja, eles não se chamavam de bárbaros, eles não se reconheciam como bárbaros. Isso foi um termo dado pelos romanos. Então, o termo bárbaro é o quê? Uma denominação dada pelos romanos aos povos que não pertenciam à cultura romana e não falavam latim, né? A palavra bárbaro significa estrangeiro e é a forma, por exemplo, como os gregos chamavam os romanos. E os romanos utilizaram esse termo para denominar povos que vinham de fora, né? Que vinham da parte do norte da Europa, povos de origem indo-europeia, povos até de origem asiática. Mas os romanos utilizavam esse termo de forma mais pejorativa, mais preconceituoso, diferentemente de como os gregos tratavam os romanos, né? Os romanos tratavam esses povos bárbaros assim, porque num sentido de que eles não eram povos civilizados, né? Bárbaro aí aparece como povo que não eram civilizados, povos inferiores, né? E aí a gente vê que essa é uma expressão preconceituosa, né, e generalista utilizada pelos romanos, né? A gente vai estudar um pouco mais depois sobre esses povos e nós vamos ver que eram diferentes povos de diferentes origens que entraram no Império Romano. Aqui eu citei apenas alguns, mas a gente vai ver que a maioria deles eram povos germânicos ou germanos, né? E dentre os povos germânicos, é um termo mais geral, existiam vários outros povos. Depois a gente vai estudar um pouco mais sobre as características desses povos, né? E como como eles se misturaram com os romanos, né? E como essa cultura dos romanos e dos bárbaros influenciaram, né, contribuíram para o período da Idade Média.